Eles são bailarinos, executam seus silenciosos bailados nas ruas vazias, não nas ruas vazias dos homens que são donos delas, mas nas ruas que eles mesmos fazem tortas, sinuosas, sem fronteira, sem atmosfera, onde todos os corpos estão sempre a cair infinitamente, nas ruas que só eles veem, nas ruas que, mesmo vazias e tortas, estão sempre cheias e certas e lindas, lindas como só eles podem ver dos homens as ruas vazias. Não importa que bailar ninguém os veja, que só a lua os observe. Eles bailam e flutuam na sua rua imaginária e são ebriamente felizes. Não importa se amanhã a rua será novamente dos homens, eles dançam adormecidos e são felizes nesse momento. Que ninguém tente despertá-los, porque nesse momento são felizes. Como a rua vazia, impassíveis, deixemos eles, já que é dos homens, não dos bêbados, a realidade. E com esse poema, Bailarinos Noturnos, a gente começa o nosso programa de hoje, Café com Poesia, entrevistando esse maravilhoso poeta penedense, meu amigo, Francisco Araújo. Chico, como eu chamo, na intimidade, meu grande amigo, seja bem-vindo, faço daqui a sua casa, a extensão da sua casa, e é um prazer recebê-los. Bom, eu queria agradecer a você, Chico, a TV Assembleia, por essa oportunidade de estar aqui falando de poesia. Você que, para mim, é uma voz da poesia em Alagoas, com o seu trabalho, recitando, levando a poesia de Ledo Ivo, de Jorge de Lima. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui e eu espero que a conversa seja bastante poética. Rapaz, muito obrigado. Chico, como é que você adentrou, né, na área poética, como poeta, como escritor também, enfim, você também é professor, mas o que é que motivou você a isso? Eu não sei, eu acho que o poeta nasce com defeito, né? Então eu fui um daqueles meninos, né, que ao invés de jogar bola, de repente descobriu os livros, né? Meu pai tinha lá a estante com os livros e eu ficava lendo. E, assim, antes de ler, a minha irmã lia para mim, né? Ela já um pouco mais velha, então ela lia para mim, revista em quadrinho. E naquele universo do quadrinho eu fui penetrando na fantasia da literatura, né? Depois, quando eu aprendi a ler, então vem assim um contato com a vida dos poetas, isso já no fundamental, no ensino médio, né, onde nós estudamos literatura, então eu conheço a vida de um Castro Alves, de um Cruz de Souza, e aquela vida deles me encanta de uma certa forma. Então, dessa mistura do defeito, né, que é congênito, com essa fascinação pelos poetas, né, pelaquela vida, pelaquela vivência, que eu tenho a iniciativa de tentar os meus primeiros poemas, né? Uhum. Imitando aquelas figuras que eu venerava. E ainda hoje estou tentando chegar lá. Mas você é um grande poeta. E a relação, por exemplo, isso aí surgiu com a influência do seu pai, claro, mas também, e na escola, a partir de que ano? A partir do fundamental? Do segundo grau, o que hoje é o ensino médio, nas aulas de literatura, a gente estuda, né, a literatura portuguesa, a literatura brasileira. E foi nesse momento que eu comecei a conhecer a vida daqueles poetas, né? Fernando Pessoa, o Olavo Bilac, aqui, os grandes mitos brasileiros, né? E antes disso, naquela fase ainda da transição da infância para a adolescência, eu lia esses poemas nos livros didáticos da minha irmã. A minha irmã chegava do colégio e deixava lá os livros, e eu lia os livros
E aí eu encontrava poemas de Olavo Bilac, de Guilherme de Almeida, né? Então aí já numa fase que eu tinha aprendido a ler, quer dizer, ela não lia mais para mim, eu já lia os textos nos livros dela, do colégio, Imaculada Conceição. Então foi assim, é um processo, né? A gente vai se envolvendo e eu costumo dizer que o que a poesia me deu é uma coisa sem preço, né? Ela me deu autoconfiança, ela me tornou uma pessoa menos tímida, que eu era muito tímido, né? E essa oportunidade está aqui com o Chico, né? Eu que agradeço a sua generosidade. E aí, a partir daí, o primeiro poema surgiu como? Eu comecei fazendo uns textozinhos nos cadernos, né? Mas era coisa que eu não mostrava para ninguém, né? Até um tempo desse eu tinha um desses textos escrito no caderno escolar. E é um processo, né? Você vai escrevendo, depois vieram uns textos mais maduros, né? Mas eu não mostrava esses textos para ninguém. Ninguém sabia desse meu crime, né? Era um crime oculto. Até que um dia eu criei coragem, né? Eu comecei a frequentar o Círculo Operário, que é uma instituição lá de Penedo, onde trabalha o Claudio Honor Teixeira Gino, que é um dos grandes escultores do Brasil. E ali era um ponto de encontro. Então, tinha outros poetas, tinha o Luciano Rocha, que já tinha lançado um livro, Alzira Freire, né? Tinha uma formação universitária, estudou com Dom Fernando de Óleo na universidade. Então, dessas conversas, né, desse papo, vai fortalecendo, né, essa vontade de escrever. E eu ia escrevendo e ia guardando esses textos, até que em 91, aí um grupo lá de poetas, né, eu passei a escrever em jornais. O meu tio Evaldo Araújo dirigia um jornal lá em Penedo, Tribuna Penedense, e eu comecei a mandar os poemas para o jornal. Eu me lembro que em 89 saiu o meu primeiro texto nesse jornal. E depois eu fiquei colaborando com o jornal, o meu tio pedia, né, e tal. Então, a partir daí é que eu começo a colocar as manguinhas de fora, porque até então eu escondia, né? E durante muito tempo as pessoas na rua já me conheciam como poeta e minha família não sabia, né? A minha mãe foi a última a saber que eu estava praticando essa coisa da poesia. E depois você partiu para lançar o primeiro livro, não é? Que foi o título do primeiro livro. Ruas e Rios. Ruas e Rios. Na verdade, assim, a primeira publicação foi a coletânea do poema penedense. Que é esse livro? Não, era uma coletânea com vários autores de Penedo. Uhum. Mais de 30 poetas. Que eu considero esse livro assim, uma espécie de marco dessa nova geração que surgiu da década de 80 para cá. Porque reuniu muita gente. Aí tinha o Luciano Rocha, tinha a Alzira. Uhum. Então foi um trabalho coletivo. E depois aí parti para o trabalho individual em 1994 com esse primeiro livro, Ruas e Rios. E após o Ruas e Rios? Aí teve um intervalo razoavelmente grande de tempo para sair o segundo, né, que foi o Beco e Labirinto, em 2004. Beco e Labirinto, que Beco é esse Labirinto, livro aqui. Que é, na verdade, o que se pode chamar de uma produção alternativa, né? A parte interna é xerocada, a capa é serigrafia, porque eu costumo dizer que o autor no Brasil ele tem duas batalhas, né? O de criar e depois de como colocar esse trabalho na rua, como imprimir, né? E a produção independente? Independente, com a ajuda do comércio de Penedo. Lá do Penedo, uma cidade bucólica, linda a sua cidade. Penedo é uma das cidades mais belas que eu já conheci. Eu vou lá sempre quando posso, inclusive privando da sua lá hospitalidade que você... Enfim. O Chico, você é um dos organizadores também do Recita Penedo, né? Isso. Já há quanto tempo existe? Olha, o Recita Penedo, ele tem assim uma frequência intermitente, né? Porque as duas primeiras edições foram em 93 e 94. E aí a gente ficou um tempo sem realizar esse evento.
Foi uma criação que envolveu poetas, atores, recitadores lá de Penedo. E depois, em 2002, se eu não me engano, esse projeto foi retomado, né, a convite do João Moraes Lopes, o João Bolinho, então secretário de Cultura da cidade. E aí nós fizemos 4 edições. Aí tivemos um outro intervalo e agora, em 2012, nós fizemos a 7ª edição, né, do Recita Penedo e vamos ver se esse ano, aliás, no próximo ano, a gente faz a 8ª edição. Em 2016, qual é o período que vocês fazem? Qual o mês? Sim, geralmente tem acontecido em novembro ou dezembro, no final do ano. Uhum. Que é uma festa, um encontro maravilhoso lá na cidade de Penedo. E esse encontro se realiza geralmente no Teatro 7 de Setembro, né? Isso, sempre no Teatro 7 de Eu Setembro. participei lá, é um momento maravilhoso, né? E final de ano tem aquela coisa da confraternização e tal. Muito, muito bom. Você está com algum projeto novo, alguma coisa nova aí ligada à literatura? Sim, eu estou com o meu 4º livro, né, sobre o arrebol. É um livro que eu estou ainda finalizando. Eles se diferenciam um pouco dos anteriores, uma poesia mais contida, mais trabalhada do ponto de vista formal. Assim, uma influência do João Cabral de Melo Neto. E também é um livro onde eu me afasto um pouco de Penedo, né? O meu trabalho de Penedo está sempre muito, muito presente nos meus trabalhos, mas nesse aí eu procurei ser um pouco mais universal, se bem que é possível você ser universal cantando a sua aldeia, como diz a velha máxima, né? Mas nesse a temática está um pouco mais voltada para temas mais universais, mais abrangentes. Ô Chico, qual foi o escritor, o poeta que mais influenciou você na literatura? É difícil apontar um único. Foram vários, né? Dos mais antigos, eu podia citar Olavo Bilac, Cruz de Souza, todos eles me influenciaram. Agora, num determinado momento, um que teve uma influência grande foi o Fernando Pessoa, né? O Drummond, também, Manuel Bandeira. Isso sem falar nos poetas alagoanos. Eu podia citar aqui o próprio Lei do Ivo, né? Que você tão bem conheceu. E o nosso Sidney Vanderlei, que para mim é um mestre que também influenciou a minha caminhada. O Sidney Vanderlei é um poeta maravilhoso. Inclusive, eu vou convidar o Sidney para ele vir aqui no programa e a gente conversar sobre a poesia dele, a obra dele também, que eu acho fantástica. E também a amizade, eu sou muito amigo, nós somos amigos dele, né? O Sidney. Mas hoje, lá na cidade do Penedo, existe um movimento cultural, não é? Sim. Mas eu gostaria que pedir a você, para você relatar isso, depois do intervalo que a gente vai ter agora há pouco, para tomar um cafezinho, que o programa é Café com Poesia. Aí a gente vai tomar um café. Quando retornar lá do intervalo, aí eu gostaria que você falasse sobre esse movimento lá. Ok. Então já já a gente volta. Vamos tomar um café.